A televisão em Portugal foi criada em dezembro de 1955, construída em 1956 e nasceu em março de 1957, tornando-se num verdadeiro fenómeno nacional. Quem não tinha televisor em casa, e eram muitos, ia para os cafés e outros locais públicos ver os programas da sua preferência. Aos poucos, a caixinha mágica foi mudando os hábitos dos portugueses a vários níveis. O Serão passou a ter como principal interlocutor uma televisão. A Rádio Televisão Portuguesa, RTP, canal de serviço público, iniciou as emissões experimentais a 4 de setembro de 1956 na Feira Popular em Lisboa, passando a 7 de março de 1957 pelas 21h30 a emissão regular. Na altura, as regras em Portugal eram apertadas. Portugal vivia num regime de ditadura e a televisão, tal como todos os outros meios de comunicação social, estava sob controle da censura. A queda da ditadura portuguesa a 25 de abril de 1974 trouxe consigo a liberdade. Depois dos canais iniciais foram lançados mais 3 canais, a RTP2, a 25 de dezembro de 1968 e nas regiões autónomas a RTP Madeira, a 16 de agosto de 1972 e a RTP Açores, a 19 de agosto de 1975. As primeiras emissões a cores aconteceram em 1975 com as eleições para a Assembleia Constituinte, sendo esporádicas até 7 de março de 1980, altura em que começa a ser regular a emissão a cores. As eleições presidenciais em 1976 e os populares Jogos Sem Fronteiras em setembro de 1979, por obrigação europeia, entre outros, são alguns exemplos de emissão a cores, que fazem parte do baú de lembranças de muitos dos teus familiares. A Telescola, sistema por televisão, arrancou em Portugal a 6 de janeiro de 1965 com a programação produzida nos estúdios da Rádio Televisão Portuguesa no Monte da Virgem, no Porto. Os alunos eram acompanhados nos postos de recepção por monitores. Entre 1992 e 1993 nascem também os canais privados, a SIC, a 6 de outubro de 1992, e a TVI, em outubro de 1993, em emissão regular. Atualmente há em Portugal 7 canais públicos a emitir em sinal aberto: RTP1, RTP2, RTP3, RTP Memória, RTV, RTP Açores e RTP Madeira, somente nos respectivos arquipélagos, e ainda 2 privados, SIC e TVI. A televisão tornou-se um hábito e poucos são os que conseguem passar sem olhar para a caixinha mágica, que transformou serões dos portugueses há exatamente 60 anos. São muitos os protagonistas que fazem parte desta história bonita da televisão em Portugal, nos mais diversos canais e nos mais diversos programas, e a todos eles devemos estar imensamente gratos. Assim como as emissões tiveram um passado recheado de evoluções tecnológicas, também os aparelhos televisivos foram evoluindo com a tecnologia. A evolução tecnológica permitiu levar até a tua casa, nos dias de hoje, programas de alta qualidade de imagem. Hoje temos televisores, na sua maioria, de alta resolução e com diferentes formatos. Os formatos de ecrã mais comuns são 4x3, 16x9, que não são mais que as proporções entre a largura e o comprimento do ecrã da televisão. Geralmente, os ecrãs de televisão são referenciados tendo por base a medida em polegadas da sua diagonal. Por exemplo, um televisor 16x9 de 32 polegadas terá uma diagonal com comprimento aproximadamente igual a 81,3 cm, uma vez que uma polegada equivale a 2,54 cm. Com recurso ao Teorema de Pitágoras, facilmente concluirás que a largura do ecrã será aproximadamente igual a 40 cm e o seu comprimento terá aproximadamente 71 cm. O desafio de hoje está ligado ao formato usualmente mais comum, 16x9. O Pedro tem um televisor 16x9 com uma área de ecrã igual a 4.450 cm². Qual é, em polegadas, o comprimento da diagonal do ecrã do televisor do Pedro? Apresenta o resultado com aproximação às unidades. Podes consultar a aplicação para computador para converter, tomemos por exemplo 10 metros em polegadas, ou então ainda podes usar o telemóvel e falar diretamente para ele, converter 10 metros para polegadas.